Fala galera, como é que vocês estão? Vindo aí mais uma vez, sem edição, dessa vez uma live pro YouTube. Outra vez foi só pro Instagram e dessa vez. Então, o assunto de hoje é justamente uma retrospectiva breve de 2024 e também as melhores oportunidades que eu tô vendo para 2025. Mas, como já dizia Buffett, tem maneira mais agradável de perder a reputação do que fazendo previsão, né? Sei que vocês me entendem. Enfim. Gente, esse ano foi assim, o ano para a gente ver a importância de alocar bem o dinheiro. E até em qual classe de ativo você vai alocar. Por quê? Nós no Brasil hoje temos cerca de 400 empresas listadas. E dessas 400, gente, somente 50 bateram no CDI. Até um pouco menos. Enfim, eu coloquei 50 pela conta de dividendo. Então, demonstra a necessidade que a gente tem de avaliar as empresas e principalmente quanto que a gente vai pagar por elas. E nesse caso, vamos lá, JBS. JBS eu falei ano passado na carta aí que eu deixei no link justamente da oportunidade grande que a empresa apresentava. Por quê? Justamente pelo valor da dívida que ela tem. É uma empresa alavancada que estava ali com uma margem muito baixa. Então, naturalmente, qualquer mudança de cenário poderia colocar essa margem maior e, assim, o lucro dela, foi o que aconteceu. Quando a empresa tem um custo fixo muito grande, ela paga aquela dívida e tem até um prejuízo, como foi o caso. Só que, contábil, nesse caso da JBS, a gente acreditava que tinha margem para melhorar e, sim, aplicamos a maior parte dos recursos nela. E foi surpreendente, ela valorizou aí, incluindo o dividendo, 57% nesse ano, então foi fenomenal. E também, né, foi a maior parte do retorno da carteira junto com a Embraer. A Embraer também estava subvalorizada, uma ótima empresa, qualidade excepcional. Só que a gente tinha um problema que era justamente o cenário Brasil. E a gente surpreendeu positivamente no caso da Embraer, tanto pela valorização aí do dólar, que ele afeta a empresa, mas não tanto, e também pela qualidade da empresa, que assim, gente, é excepcional. Assim, ela representa muito bem o nosso país. Também, gente, nesse ano a gente viu a importância do stock picking. Dessa vez eu fiz um roteiro que a gente provavelmente não vai seguir, né? Mas no improviso. E o stock picking por quê? Nos Estados Unidos é muito simples. Você pegar, compra um índice do S&P 500 e vai lá, esquece. No Brasil, gente, não tem como você comprar o índice Bovespa e achar que a longo prazo você vai ganhar mais, inclusive da renda fixa. Porque na maior parte das janelas não vai. E o nosso índice é muito concentrado em commodities, gente. Commodities e bancos. Commodities, Petrobras, né? Uns 15% do índice, 14%. Vale uns 13%, 12%. E Itaú também, uns 8%. Então, assim, é muito concentrado. Nos Estados Unidos, não. Tem lá as 7 magníficas, que também puxam muito índice. Só que a diversificação de lá é muito maior do que a gente tem aqui. E, falando nisso, a gente tem a venda também da carteira de uma parte da Vale. Eu comprei metade da posição praticamente em 2020 e metade em 2022. Essa primeira metade de 2020, se eu não me engano, foi custo médio aí de R$52 e de 2022 já foi bem mais caro, acho que 80 e pouco. Então, classicamente a gente não teve um bom ano na Vale. Porém, se a gente for pegar todo o dividendo que ela pagou, enfim, a gente praticamente fica no 0 a 0. Teve até um pouquinho de lucro. E também a Vale teve a recompra de ação, que, a meu ver, nesse preço é bem interessante. Só que eu não vejo uma perspectiva, gente, clara agora para melhora do cenário na China. Por quê? Para quem não sabe, a Vale, ela produz minério de ferro, cobre e o terceiro eu não me lembro agora. Mas o grosso da receita, do lucro, enfim, é minério de ferro.
A Vale tem um minério de ferro com uma qualidade muito boa e também produz a um preço bem acessível. Os competidores ali, Rio Tinto e BHP, são os principais. Anglo e, enfim, que produz, né, no caso da Rio Tinto na Austrália. E a gente tem esse cenário, gente, de um minério de ferro que está num preço aí baixo. A perspectiva dele aumentar de preço é pouquíssima, porque nada indica que o mercado chinês ali de imóveis tende a melhorar, pelo contrário. Ainda tem muita dúvida sobre isso, inclusive sobre o estímulo que o governo chinês está dando para revigorar a economia. Então, assim, nesse momento, acho que não tem nenhum trigger bom para Vale descolar. Sem dúvidas, é uma ótima empresa e que vale bastante a pena manter na carteira. Eu vendi porque eu tinha que mudar de corretora, enfim, acabei vendendo aí a posição que tinha nessa outra carteira. Só mantive mesmo Embraer. E tá. Então a gente começou, gente, o Ibovespa, só para deixar registrado, a 132 mil pontos. Atualmente a gente está em cerca de 120 mil. Uma desvalorização de 9,4%. E se a gente for colocar o CDI nisso, é realmente aí complexo. Enquanto o S&P 500 teve uma alta de 26%, gente. Então, realmente a gente vê a diferença. E, vamos lá. O que causou muita volatilidade ali, especialmente depois de outubro, foi a questão do pacote fiscal do governo. Para quem não sabe, a gente tinha um arcabouço, o teto de gastos. Ele foi ali do governo Temer, foi uma resposta para lidar com a crise que a gente vivia no momento, do governo Dilma, que parece ali que ela perdeu a calculadora junto com o secretário do Tesouro. E, fora a contabilidade criativa e o excesso de gasto, o governo estava muito mal. Então, o governo Temer vai lá, criou o arcabouço, e o arcabouço foi furado várias vezes, mas assim, ainda tinha uma âncora. O mercado aceitou bem ali, quando o Haddad propôs o arcabouço fiscal, inclusive ali com alguns furos, como era o pé de meia, enfim. O mercado aceitou bem, fez lá o pacote, né, no primeiro ano de governo, de 200 e poucos bi de reais, 190 e poucos bilhões de reais de déficit, né? E o mercado teve uma boa vontade com o governo. Só que o problema foi o seguinte, quando eles começaram, primeiro que demorou muito tempo, para eles anunciarem o arcabouço. Então todo mundo pensava que seria um negócio maravilhoso, bem elaborado, enfim. Agora, no momento que aquilo foi anunciado, veio junto um pacote ali de isenção do salário de até 5 mil reais de imposto de renda. Gente, sem dúvidas, tem um mérito grande essa proposta. Sou super a favor. Só que o problema ali, acredito que foi o momento de você passar isso. Que foi junto com o pacote que você, em tese, você reduziria ali o déficit, enfim. Então você acabou passando no que seria somente para reduzir gastos, você passa um negócio que não é gasto, mas você deixa de receber, ou seja, quase que dá no mesmo. Enfim, então o mercado realmente ficou furioso. Eu não digo mercado de Faria Lima, nada disso. Todo mundo, quando fala mercado, pensa aí na tesouraria do BTG, dos grandes bancos, comprando, vendendo dólar, tradando. Não, gente, mercado, quando eu digo, é o conjunto de pessoas que investem. E não necessariamente ali tá todo mundo junto, todo mundo no terminal da Bloomberg ali falando, vamos comprar muito dólar hoje, vamos... Enfim, não tem nada disso. É basicamente fundo de pensão, né, fundo de investimento, enfim, todo mundo que poupa, gente, independente da forma ali do veículo. Então, quando você tem ali uma expectativa desancorada, é claro que você vai exigir uma taxa maior. E quando você vê que o déficit é muito grande, que vai precisar de muito dinheiro para você pagar essa dívida e pagar o serviço da dívida, é claro que a taxa vai ser maior. Então,
a gente viu uma coisa que pelo menos eu não tinha visto ainda, que foi o circuit breaker do Tesouro. Pô, e tantos seguidos, assim, realmente achei isso uma loucura e também, né, apresentou muita oportunidade. Realmente a gente comprou muito nesses últimos meses, já que o caixa até outubro era 100% no CDI. Outubro, é. E por quê? Porque o juro real ali do CDI estava muito próximo ali do restante, né? Dos pré, da NTNB e de título isento. A gente vai até falar disso daqui a pouco. Enfim, as NTNB chegaram a passar de 8% de 2029, os pré chegaram a 15 e pouco. A gente já está precificando um juros aí um juro de 2026 próximo de 15. Enfim, é realmente um cenário que mudou bastante nesses últimos meses. E a gente tem que estar muito atento sobre isso e claro, né, aproveitar para surfar a onda e ganhar dinheiro. Porque ninguém aqui não tem esse objetivo. E claro, e o principal, gente, além de ganhar dinheiro, acho que é mais importante que isso é não perder. Já que 100% de zero é zero. Então, fica isso. E no caso do Tesouro, gente, isso aqui vem uma tese aí mais de especulação. A gente tem o colchão de liquidez do Tesouro, que é um dinheiro ali, caso ele não consiga rolar sua dívida em determinado dia, ele não vai ficar parado. Porque, vamos lembrar, que na década de 80 e 90 o Tesouro rolava aquela dívida diariamente. Então, cada dia ele tinha que estar lá ofertando título, e podia ser que o mercado engasgasse e não comprasse aqueles títulos. Então, a taxa ali era muito alta, overnight, né? Então, era uma situação complicada da dívida brasileira. Agora, passou o tempo, gente, a gente estabilizou a moeda, que foi o principal ponto aí do Plano Real, uma âncora, né? Foi um plano basicamente monetarista e pouco do fiscal, mas, assim, realmente foi revolucionário na nossa história. E, com certeza, somente pela moeda que a gente tem hoje, a gente consegue vender um título com mais longo prazo. Porque você imagina o que era você pegar e a inflação, por exemplo, de 94, por exemplo, foi de 2.400%. Então, assim, de 89, quase 2.000%. Então, é impossível. O preço, ninguém media inflação anual, né? É somente mensal e às vezes até diária. Então é bem complexo um cenário desse. Então, é claro que tinha um prazo muito menor e uma taxa muito maior. E ainda mais que o crédito, né? Ele era regulado, então a expansão dele era controlada. Então você tem nesse movimento aí, desde o Plano Real, os bancos param de emprestar diretamente para o governo, rolar sua dívida e começam a emprestar para as pessoas. Isso aí vai trazer um retorno maior para o banco. E é um bom sinal, um ótimo sinal. Porque é aquilo, né, gente? É muito mais fácil você tirar dinheiro do governo do que do mercado. E principalmente quando o governo é um alcoólatra e quer beber. Então, é basicamente isso. Vamos lá, os principais tópicos. Tá. A gente falou de caixa, né? Como alocar o caixa. Então, a minha alocação principal hoje é na NTNB, meio a meio ali, quase com o CDI. Porque acredito que a segurança que a NTNB traz, ela é muito valiosa. E o prêmio ali tá numa taxa boa, então unir o útil ao agradável. Mas, assim, principalmente a segurança, gente, que é o que importa nesse caso. Porque você pode ter um governo ali, um presidente do Banco Central novo, né, o Galípolo, ele pode simplesmente querer baixar essa taxa. E a força. Claro, isso aí seria um cenário desastroso, desancora a expectativa, e aí sim a gente vai ver tudo degringolar. Mas não acredito que isso vai acontecer, porém, você já tem a saída ali. Claro que se isso acontecer, você imediatamente vende tudo que está no CDI, né, e aplica em outro título ou manda o dinheiro para fora.
Outra coisa importante, título privado, gente, tem muita empresa resgatando a dívida antes do vencimento, então é um problema, porque a gente teve uma expansão absurda de fundos de crédito, então, assim, no final eles já estavam comprando quase que qualquer papel sem prêmio ou até com prêmio negativo, para vocês verem, no caso de incentivadas, tá, gente? Debêntures, CRI, CRA, LCI, LCA, enfim. Então, você tinha um prêmio ali que era muito pouco, gente. Só que você tem aquela montanha de dinheiro e você tem que alocar. A expectativa é realmente que essas empresas passem a recomprar essa dívida antecipadamente e o prejuízo fica para os cotistas. Só que o lado positivo é que a Selic está aumentando bastante. Então, se essa empresa tiver que captar novamente, o dinheiro se torna mais caro. Então, mais ou menos contrabalanceia. Nesse caso, a empresa que vai resgatar o título antecipadamente não vai ter que emitir nova dívida, ou a empresa está gerando muito caixa, ou ela emitiu ali a dívida porque a taxa era atrativa e, inclusive, ela vai lucrar com isso. Pode acontecer. A parte, gente, de livro também, que vocês perguntaram bastante, de livro de investimento. Primeiro, não comece por um livro técnico ali, mas vá nos conceitos, que é muito importante. Eu comecei com esse aqui. Ai. A quantidade de livro do Buffett que eu tenho. Eu sou pouco fã, né? Enfim, eu só vou falar dele, né? Porque o foco aqui é mais ações. Mas, assim, investidores que eu com certeza admiro muito e sigo hoje, falando dos principais, seriam, né? O Buffett, claro, o principal. Na parte de ações, o Charlie Munger, que tem esse aqui maravilhoso por Charles Almanac. É perfeito o livro, ele fala sobre tudo, gente. O cara é um gênio. Ele tem conhecimento sobre absolutamente tudo. Enfim. Tem esse do Buffett, que eu comprei o primeiro, foi esse aqui, ó, o jeito Warren Buffett de investir. E depois A Bola de Neve, que ele conta mais sobre a vida dele, uma biografia. E também, que eu achei perfeito, foi esse aqui, ó. Um resumo das cartas do Buffett e também as próprias cartas que eu li desde 56, gente. Fiz um resumo de cada um. Mais ou menos isso.